Fala, fala! Você conseguiria responder essas três questões de português? No desafio de hoje, vamos passar por classes gramaticais, valor substantivo e pronomes relativos, temas que costumam gerar erros justamente quando o candidato responde rápido demais. E fico alerta: em português, nem sempre uma palavra exerce a função que parece exercer à primeira vista. Anote seus acertos e veja se consegue chegar ao final com 3 de 3. Vamos para a primeira questão. Vamos então aqui com a FGV, que assim apresenta a sua questão. Assinale a frase em que o adjetivo sublinhado mantém a sua função adjetiva, ao contrário das demais que mostram função adverbial. Então aqui a questão quer que identifiquemos aqui qual termo sublinhado aqui mantém, né, a sua função adjetiva, né? E as demais, né, vão apresentar aí uma função adverbial. É bom lembrar, né, que o adjetivo, pessoal, o adjetivo, ele caracteriza, né, um substantivo ou atribui uma característica ao sujeito. Já advérbio, né, advérbio, ah, ele vai modificar o verbo, o adjetivo ou mesmo outro advérbio, aí indicando uma circunstância como modo, intensidade, tempo, lugar. Bom, vamos à letra A. Aqui diz: o pai, com a alma trôpega, falava muito e incoerente. Aqui temos o termo aqui muito sublinhado. Essa palavrinha aqui, ela modifica o verbo falava, né, indicando intensidade da ação verbal. Como está relacionado ao verbo, né, exerce função adverbial, funcionando como advérbio aí de intensidade. Então, já descartamos aqui a letra A. Já aqui, queremos aqui um termo sublinhado que tem função adjetiva. Letra B, estou só, totalmente só. Os rumores de fora, nada disto vive para mim. Pessoal, aqui já temos o gabarito aqui, B de Brasil. Parabéns se você marcou aqui a letra B. De fato, né? Nessa frase aqui o termo, né, pessoal, a palavra que atribui uma característica ao sujeito oculto, né? Eu aqui, que está em estou, né? Identificado aí pela forma estou aqui, né, pessoal? O eu aqui está aqui identificado pela forma estou, está oculto aqui, né? Nesse caso, então, só ele vai caracterizar aí o sujeito, né, pessoal? O sujeito aqui da frase, né? Por isso, então, ele vai manter a sua natureza adjetiva, né? Já que ele não está modificando um advérbio, um verbo ou um adjetivo. Sintaticamente aqui só, né? Ele vai exercer a função de predicativo do sujeito, aí, que é aquele termo aí que atribui uma característica ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Aqui então, né? Seria aqui, eu estou só, totalmente só, né? Eu só, né, pessoal? Eu estou só. Então aqui, função adjetiva. Parabéns, você marcou a letra B aqui e gabaritou a questão. As demais têm função adverbial aqui. Vamos ver. O trem leva a gente de corrida, de afogadilho, desesperado, até a próxima estação de Petrópolis. Aqui o termo destacado é desesperado, né? Embora aqui ele tenha a forma de adjetivo, né? Tenha a forma de adjetivo, ele está indicando aí o modo como a ação ocorre, né? Equivale a dizer aí, leva a gente, né? O trem leva a gente desesperadamente. Assim, na verdade, aqui então desesperado, né, pessoal? Tem uma função adverbial aqui de modo, né? Modifica aqui o verbo leva, né? Como se o trem, então, levaria, né? A gente, as pessoas, né? Desesperadamente, de forma desesperada. Portanto, pessoal, aqui tem uma função adverbial mesmo, né? Uma alternativa aqui de mais difícil compreensão, né? Interpretação. Bom, letra D, Capitu ria alto, falava alto, como se me avisasse. Aqui, né, pessoal, aqui a palavrinha alto está modificando os verbos falava aqui e ria, né, pessoal? Aqui no caso alto, né, está modificando a palavra falava, né? E aqui alto, né, ria. Mas aqui, como está sublinhado aqui, está modificando a palavra falava, né? Então aqui, função aqui adverbial, né, pessoal? Modifica o verbo, é a função adverbial. Letra E, Sofia comia bem, dormia largo, é fofo. Aqui, outra palavrinha também cujo, né, a utilização aqui, a forma, né, é de adjetivo, mas aqui está modificando o verbo dormir, né, no caso, dormia largo, né, a forma como se dormia. Então, aqui também tem a função adverbial, portanto, descartamos a letra E. E de fato, né, pessoal, o nosso gabarito aqui não pode ser outro senão a letra B. Parabéns se você marcou. Aqui o resumo para fixação, né, importante, né, pessoal? O adjetivo aí caracteriza um substantivo, né, ou atribui uma característica ao sujeito, como vimos. O advérbio modifica o verbo, né, adjetivo ou outro advérbio, né, indicando as circunstâncias, como modo, identidade, tempo, lugar. Uma forma eficiente de resolver a questão é perguntar, né, a palavra está ligada ao sujeito ou ao verbo. No caso aí, né, o adjetivo ali estava ligado ao sujeito, né, mantinha a função adjetiva. Quando um adjetivo atribui característica ao sujeito após um verbo de ligação, costuma exercer a função de predicativo do sujeito, como já vimos também. Bom, o nosso ponto extra aqui, né, pessoal, dispõe, né, que em muitos textos literários, né, adjetivos são empregados com valor adverbial, como vimos acima, né, nas alternativas. Nesses casos, a classificação aí depende da função exercida na frase e não da classe gramatical
que a palavra normalmente possui no dicionário. Portanto, deve-se analisar o contexto, né, pessoal, e ver qual é a função mesmo da palavra, né, pessoal. Portanto, é importante você estudar e fazer bastantes questões para não cair mais nessas pegadinhas que poderá estar no dia da sua prova. Maravilha? Então, parabéns, que marcou a letra B, e seguimos. E aqui deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Cid. E se você gosta de revisar português por meio de questões comentadas, já aproveita e deixa o seu like aí no vídeo. E também se inscreve no canal. E também diga de onde você está falando, de onde você está assistindo aqui nossos vídeos e qual concurso e para qual concurso você está se preparando. Agora vamos, pessoal, vamos continuar aqui porque a próxima questão costuma surpreender muitos candidatos que analisam, né, apenas a forma da palavra e não a sua função no contexto. Vamos aqui então com Avança SP. Vamos lá. Assinale a alternativa cuja palavra destacada tem valor substantivo, dando nome a algum lugar. Então aqui, pessoal, vamos identificar aqui qual palavra aqui é sublinhada, destacada, né? Tem valor substantivo aqui, né? No caso, dando nome a algum ser. É bom lembrar, né, que substantivo é a palavra que nomeia seres, objetos, sentimentos, fenômenos ou ideias aí, né? Vamos lá, letra A. Letra A, vamos todos procurar ser mais amáveis e menos egoístas. Aqui a palavra ser está sendo empregada como verbo no infinitivo, né? A expressão aqui, né, pessoal, ela aqui, ser, indica, né, uma ação, ou estado aí mantendo sua natureza verbal aqui, né? Portanto, aqui, não exerce valor substantivo conforme aqui estamos procurando aqui entre as alternativas. Descartamos letra A. Letra B, que horas vocês costumam jantar em sua casa? Aqui a palavra jantar também tem o sentido de ação, né? Que horas vocês costumam jantar, né? Nesse contexto, jantar aqui é verbo, né, pessoal? Então, né, pessoal, descartamos letra B. Letra C, espero que viajem bastante naquela região de montanhas. Viagem aqui também é uma forma verbal do verbo viajar, né? Expressa uma ação e não nomeia, né? Não nomeia nenhum ser, fato, né, pessoal? Ou ideia aí, né? Descartamos. Letra D, o entardecer é um período que me dá muita nostalgia. Aqui sim, né, pessoal? É o que estamos procurando. Aqui, a palavra entardecer aqui, ela está funcionando como substantivo, né? Na verdade, aqui temos um caso clássico aí de derivação imprópria, né? Que é a mudança de classe gramatical aí sem alteração na forma da palavra aqui, né? Entardecer normalmente, né, é visto como verbo, né? Por exemplo, começou a entardecer, aí é verbo, né? Mas aqui o entardecer é um período, né? Com o acréscimo aqui, né, pessoal, do artigo aqui, acaba, né, entardecer que normalmente é verbo, acaba se tornando aqui substantivo, né? Então a banca aqui quis justamente verificar, né, se o candidato percebe que a classe gramatical aí depende do contexto de uso, né? E aqui, de fato, né, a palavra entardecer, que normalmente é verbo, acaba aí significando, né, um substantivo, né? Está nomeando, né, aquele momento, né, o entardecer. Perfeito, pessoal? De fato, aqui é o gabarito, então, né? Aqui tem o valor substantivo, né? Função substantiva, né? E temos nosso gabarito letra D de Dinamarca. Parabéns, marcou aqui letra D. Letra E, eles se iludem muito com a tão pouca coisa. Iludem aqui, né? Notadamente, né? A palavra é uma forma aqui conjugada do verbo iludir, né? Expressa de fato uma ação aí praticada, né, pelo sujeito e, portanto, mantém a função verbal. Descartamos. Gabarito letra D. Vamos aqui então para resumo, né, pessoal? Substantivo é a palavra que nomeia seres, objetos, sentimentos, fenômenos ou ideias, né? A classe gramatical, sempre é bom lembrar, de uma palavra pode mudar conforme o contexto. E a presença de artigos, né, pessoal, pronomes ou determinantes, costuma ajudar a identificar substantivo, como foi o nosso caso aqui, né, pessoal? O artigo aqui, ele modificou aqui a palavrinha, né, entardecer, então, tornando aqui, né, uma função substantiva. Como já também explicado aqui, né? Bom, aqui em questões de classes gramaticais, uma técnica eficiente é observar, né, a função da palavra na frase, né, pessoal? Se ela nomeia algo e atua como núcleo de um grupo nominal, né, tende a ter valor em substantivo, né, pessoal? Dando razão aí ao próprio conceito, né, do que se trata substantivo. Perfeito, pessoal? Aí está, parabéns. Vamos seguindo. E aqui chegamos à última questão do desafio. Até aqui você precisou analisar funções gramaticais e observar o comportamento das palavras dentro da frase. Agora vamos para um tema que aparece com muita frequência nas provas e costuma gerar dúvidas até em candidatos experientes. E se esse conteúdo aqui está ajudando você, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Então, vamos para a questão final. Vamos aqui então ver o que a FGV apresenta aqui. Entre as frases abaixo, assinale aquela que mostra uma construção correta e adequada no uso do pronome relativo. Pessoal, já aqui, né, de antemão, já digo que há polêmica nessa questão aqui. Às vezes é importante trazer essas questões, né, polêmicas, justamente, né,
para saber como as bancas trabalham aí e tentar desviar dos problemas. Muitas vezes, né, é difícil, mas vamos aqui ver. Bom, letra A. O operário qual ficou ferido no desabamento está fora de perigo, segundo os médicos. Aqui, pessoal, o emprego do o qual aqui estaria correto formalmente, né, pela gramática. Entretanto, aqui, o uso aqui do o qual aqui, ele foi considerado pela banca FGV, vamos dizer assim, excessivamente pesado e pouco natural aqui nesse contexto, né? Já que o qual aqui normalmente é utilizado para evitar ambiguidades. Aqui, não, como não tem ambiguidade, não deveria ser usado, ou então o qual, mas sim apenas que, o operário que ficou ferido. Então, aqui, pessoal, a banca considerou errado, mas eu acredito que com recurso aqui poderia ser utilizado nessa questão. A letra B aqui, os romancistas de quem falaram muito bem no Congresso enviaram agradecimentos. Aqui está utilizado corretamente, né, de quem aqui estão retomando corretamente os romancistas, né, está adequado o emprego de quem aqui. No entanto, aqui há erro de vírgula, né, já que entre o sujeito, romancistas, e o verbo aqui, não poderia se ter vírgula, né. No entanto, aqui a banca considerou que estava só, que deveria ser analisado apenas, né, o uso aqui do pronome relativo. Aqui, o uso do pronome relativo está correto, então, aí a banca deu como gabarito aqui esta letra B aqui de Brasil. Vamos continuar aqui. Tem mais polêmica. O cantor afirmou que o momento que o momento que conheceu sua atual esposa foi mágico. Na verdade, aqui falta, né? O em que, né? O cantor afirmou que o momento em que, né, pessoal? Não apenas que. Portanto, está errado aqui. A letra C também está equivocada aqui, né? E aqui também tem a questão aqui da vírgula, né? Deveria ser retirada a vírgula. Letra D, há canções que sua fama continua viva. Aqui, pessoal, certo, né? Há canções cuja fama continua viva, né? Não apenas que. Então está errada a letra D. Letra E aqui, Roberto Bach. Muitos quadros, do qual são expostos em seus museus mineiros, viajou definitivamente para a Europa. Aqui, pessoal, né? Roberto Barra, né? Viajou definitivamente para a Europa. E aqui tem, né? Uma explicação sobre uma referência sobre Roberto Barra, né? Está falando assim: muitos quadros do qual, né? Muitos quadros do Roberto Barra são expostos em museus mineiros. Então está corretíssima aqui essa construção. Só que a banca aqui não aceitou, pessoal. Ela considerou aqui equivocada. Perfeito, pessoal? Então, o gabarito, de fato, aqui, né? Ele também deveria ser esta questão aqui. Por isso, pessoal, há também mais um motivo para recurso nesta questão aqui. Acho que a FGV aqui escorregou totalmente aqui nessa questão. Por isso que, pessoal, muitas vezes aí vão ter questões bem complexas, né, em que vocês aí vão começar a ficar matutando e pensando demais. A minha sugestão é identifique qual alternativa que é mais correta, né, marque, não fiquem pensando demais e vão para a próxima questão, porque muitas vezes aí os candidatos acabam perdendo tempo, ficando aí diversos minutos de uma questão aí, que muitas vezes aí vai ser objeto de recurso ou vai ser anulada, e vocês acabam perdendo tempo aí desnecessariamente. Então aí, nessas questões aí, marquem a alternativa corretamente e passem a próxima. Maravilha? Bom, então aí, né, pessoal, um resumo para fixação, né? O pronome relativo é o termo que retoma, né, um antecedente, né, e liga duas orações, né? Ou dois termos, né, pessoal? Duas orações ou dois termos. A escolha do pronome depende do antecedente, né, e da regência exigida aí pela oração, né? Subordinado. Uma técnica eficiente, né, pessoal, é substituir o pronome pelo termo retomado, né, para verificar se há necessidade da preposição. E o pronome cujo indica a relação de posse, né, pessoal, e não admite artigo após ele, né, pessoal? Muitas vezes alguém coloca, né, cujo, né, não tem esse artigo após ele. Pessoal, o pronome cujo aqui estabelece relação de posse entre dois substantivos, né? Por isso ele pode ser substituído pela estrutura de mais artigo, né? Como em aqui, né? O autor cuja obra foi premiada. Para uma compreensão, né? Pode-se estabelecer assim: a obra, né? De mais artigo, a obra do autor foi premiada, né? Muitas vezes o pessoal, né, para compreender o autor cuja obra foi premiada, pode fazer essa reconstrução, né? A obra do autor foi premiada. Maravilha, pessoal? Então aí está. Parabéns a quem marcou a letra B, a letra A e a letra E, pois entenda aqui que as três estão corretas. Maravilha? E assim chegamos ao final de mais um desafio de português. Agora quero saber qual o seu desempenho, pessoal. Mesmo com essa questão última aqui da FGV, você conseguiu acertar as três aí? Foi pela sua intuição e conseguiu acertar a B, pessoal? Então, deixe sua pontuação nos comentários. Se desejar, conte também qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembre-se de que de evolução em português, né, pessoal, acontece quando você combina teoria, revisão e resolução de questões. Muito obrigado pela companhia e pela confiança no nosso trabalho. Bons estudos, fiquem todos com Deus e até o próximo desafio.